Olá! Vamos começar a nossa videoaula de equação modular. Vamos ver primeiramente o que é a operação módulo, depois vamos estudar um pouquinho equação modular e por último vamos resolver uma equação modular. O que é o módulo de um número? O módulo de um número real A, que é denotado por A entre essas duas barras verticais, ele é definido como sendo o módulo de A vai ser A se o A for maior ou igual a zero e menos A se o A for menor do que zero. Como assim, professor? Vamos pegar como exemplo o módulo de 4. Como 4 é um número maior ou igual a zero, o resultado para o módulo de 4 é exatamente o próprio 4. Módulo de 0,001. 0,001 também é um número maior ou igual a zero. Então, o resultado do módulo é o próprio número, que é 0,001. Agora, módulo de menos 10. O menos 10 ele é um número menor do que zero. Ou seja, então quer dizer que o resultado do módulo é menos esse valor. Menos 10 é a mesma coisa que o número 10. E o módulo de menos 1 sobre 15 avos? Bom, esse número também é um número menor do que zero, então o seu resultado é menos ele. Então dá o quê? 1 15 avos. Ou seja, a operação módulo, ela pega qualquer número positivo ou negativo e transforma no número positivo. E o que é uma equação modular? Uma equação modular é toda equação que possui incógnita dentro da operação módulo. Não entendi, professor. Como assim? Vamos ver alguns exemplos. Módulo de x mais 1 igual a 10. Módulo de menos x mais 5 igual a menos 1. Módulo de x quadrado mais 5x mais 8 igual a 2. Módulo de x mais 3 igual a 10. Módulo de x quadrado mais 6 vezes o módulo de x mais 9 igual a 0. Módulo de x quadrado mais 2 vezes o módulo de x menos 3 igual a 0. Módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1. Módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2 igual a 5. E módulo de x menos 5 igual a menos x mais 7. Observe que em todos esses nossos exemplos, eu tenho a incógnita x dentro do módulo, ok? Então, esses são todos exemplos de equação modular. E como que a gente resolve uma equação modular? Bom, para resolver a equação modular, nós temos que conhecer esses dois resultados. Se o módulo de t é igual a A, com A maior ou igual a zero, então eu tenho que o meu t ele tem que ser A ou t tem que ser igual a menos A. O que está querendo dizer essa propriedade? Está falando que se esse A é positivo e o módulo de t é igual a ele, para que essa equação seja verdadeira, ou o meu t é o próprio A ou o meu t é o menos A. Agora, e se eu tiver o módulo de t igual a A, com o A menor do que zero? Então quer dizer que essa minha solução é vazia. Por que minha solução vai ser vazia, professor? Porque, como o módulo não é o resultado, não transforma qualquer número ou qualquer número em um número positivo, então como que ele vai ser igual a um número negativo? Não tem jeito, né, pessoal? Então por isso que a gente fala o quê? A gente fala que se o módulo de t igual com a menor ou igual a zero, a solução é vazia. Um outro resultado que ajuda a gente é o quê? Se módulo de t é igual ao módulo de A, então obrigatoriamente o t tem que ser A ou t igual a menos A. Bom, conhecidos esses resultados, podemos resolver os nossos exemplos que a gente trabalhou anteriormente. Então vamos lá. Módulo de x mais 1 igual a 10. Bom, então é como se fosse o módulo de t igual a 10. Como esse 10 é positivo, o que a gente viu na propriedade 1? Que o x mais 1 tem que ser igual a 10, ou o x mais 1 tem que ser igual a menos 10. E aqui temos o que? Uma equação do primeiro grau. Como que a gente resolve a equação do primeiro grau? Isola-se o x de um lado, né? E tudo que não tem x do outro, isso mesmo. Então vamos lá. Então x tem que ser igual a 10 menos 1, ou, nessa equação, o x tem que ser igual a menos 10 menos 1. Resolvendo essas contas, então nós temos que x é igual a 9, ou x é igual a menos 11. Então nós temos de solução o 9 e o menos 11.
Observe que para eu verificar se o meu resultado está certo, basta eu pegar esse resultado e substituir aqui. Então vamos lá, ó. 9 mais 1 dá 10. Módulo de 10 é 10. Então quer dizer que a nossa operação está verdadeira. Menos 11 mais 1 dá menos 10. Módulo de menos 10 também é 10. Então realmente esses dois números são os números que satisfazem essa equação. Segundo exemplo. Módulo de menos x mais 5 igual a menos 1. Opa, professor, esse número aqui, o menos 1, ele é um número negativo. Toda vez que eu tenho um módulo igual a um número negativo, a gente sabe que a solução é vazia. Isso mesmo. Então a nossa solução é vazia, pois o módulo de um número nunca será negativo. Isso mesmo. Terceiro exemplo. Módulo de x² mais 5x mais 8 igual a 2. Então vamos lá. Então eu quero fazer o módulo desse x² mais 5x mais 8 com o resultado C2. De novo, eu tenho o meu t, módulo de t, igual a um número positivo. Então esse t, que é o x² mais 5x mais 8, tem que ser 2. Ou o x² mais 5x mais 8 tem que ser igual a menos 2. Bom, reorganizando essas duas equações, nós chegamos em duas equações do segundo grau. Então fica x² mais 5x, 8 menos 2, 6. E x² mais 5x, 8 mais 2, 10. Então agora, para a gente chegar na solução dessa equação modular, vamos resolver as duas equações do segundo grau. E como a gente viu lá no ensino fundamental, para resolver a equação do segundo grau, posso usar a fórmula de Bhaskara, posso usar soma e produto ou qualquer uma dos outros métodos que você aprendeu, ok? Eu vou utilizar o de Bhaskara, que é o que resolve qualquer equação do segundo grau. Então vamos lá, resolvendo a primeira equação, x² mais 5x mais 6 igual a 0. Lembrando, o meu discriminante, que é chamado de delta, é b² menos 4ac. Substituindo o a, o b e o c, então nós temos b, 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Então vai dar 24 nessa operação e no outra dá 25. Então 25 menos 24, o delta dá 1. O x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então substituindo o b, o delta e o a. Então nós temos o b era 5, então fica menos 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então vamos lá, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Então tenho que o x é menos 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Bom, então o meu x1 vale menos 5 mais 1 sobre 2. E o meu x2 vale menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 1 dá menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 5 dividido por menos 1 dá menos 6 dividido por 2, menos 3. Então quer dizer que para essa equação nós temos como solução menos 2 e menos 3. Agora, vamos resolver a outra equação. A outra equação é x² mais 5x mais 10 igual a 0. Novamente, o meu delta é b² menos 4ac. Aí meu delta fica 5² menos 4 vezes 1 vezes 10. 5² dá 25, 4 vezes 10 dá 40. Então 25 menos 40, o delta é menos 15. Como nós sabemos, toda vez que o discriminante é negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que nós não temos raízes reais. Se não temos raízes reais, quer dizer que para essa equação não temos solução. Isso mesmo. Então, como consequência, a solução da minha equação polinomial vai ser apenas quem? O menos 2 e o menos 3. Exemplo 4. Módulo de x mais 3 igual a 10. Bom, primeiramente eu vou reorganizar essa equação. Vou fazer o quê? Vou isolar o módulo de x. Então, passando 3 para o outro membro, módulo de x vai ser igual a 10 menos 3. Então, o módulo de x é igual a 7. Então, eu tenho o quê? Que o x tem que ser 7 ou x menos 7. Ou seja, então a solução vai ser 7 e menos 7. Exemplo 5. Módulo de x² mais 6x mais 9 igual a 0. Pessoal, esse daqui é um exemplinho já um pouquinho diferente. A gente tem dois módulos nessa equação. Então, e como os dois módulos, ambos são módulos de x, a gente vai usar de um artifício que a gente chama de mudança de variável, tá?
Como que a gente vai fazer? A gente vai chamar o módulo de x de y. Então, a minha equação vai virar y ao quadrado mais 6 vezes y mais 9 igual a zero. Certo? E novamente temos uma equação do segundo grau. Como que a gente resolve a equação do segundo grau? Isso, equação de Bhaskara. Então vamos lá, resolvendo essa equação, então o delta vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Então 4 vezes 9, 36, 6 vezes 6, 36. 36 menos 36 dá zero. Agora, para chegar no y, então vai ficar menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então vamos lá. Menos 6 mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Raiz de zero é zero. Então chegamos o quê? Em menos 6 mais ou menos zero dividido por 2. Como estamos somando ou subtraindo zero, quer dizer que o meu y1 e meu y1 é 2, y1 e y2 é igual. Então temos o quê? Que vai ficar menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então quer dizer que essa equação em y, nós temos apenas uma solução, que é o quê? Menos 3. Bom, então já que encontramos a solução y, a gente tem que voltar para a nossa substituição. A gente não tinha falado que módulo de x é igual a y? Então, substituindo o y, nós temos que o módulo de x é igual a menos 3. Só que aqui a gente caiu naquele caso, né? Que o meu número após o módulo, a minha igualdade, é um número negativo. Então, se ele é um número negativo, quer dizer que o meu módulo não tem solução. Então, quer dizer que essa equação que nós trabalhamos aqui, que é o quê? A equação módulo de x² mais 6 módulo de x mais 9 igual a zero, não vai ter solução, ok? Bom, exemplo 6. O exemplo 6 é módulo de x² mais 2 módulo de x menos 3 igual a zero. Bom, novamente, tá? Podemos fazer o quê? A mudança de variável. Então, vou chamar módulo de x igual a y. Bom, então a minha equação vai virar y² mais 2y menos 3 igual a zero. Vamos resolver essa equação y, de novo usando Bhaskara. Então, substituindo as equações, b² menos 4 vezes a vezes o c. Então, vamos ter 4 mais 12, que o delta então dá 16. Então, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, substituindo os valores. O b vale 2, o delta vale 16 e o a vale 1. Então, raiz de 16 é 4 e 2 vezes 1 é 2. Então, fica menos 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Separando em y1 e y2, y1 com o positivo e o y2 com o negativo. Vamos ter o quê? Menos 2 mais 4 vai dar 2 dividido por 2 dá 1. E menos 2 menos o 4 dá menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, para essa equação, chegamos em y igual a 1 e y2 igual a menos 3. Lembrando mais uma vez, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da equação em y. Temos que voltar para a equação em x. Então, voltando para a equação em x, tínhamos chamado que módulo de x é igual a y. Então, eu tenho módulo de x tem que ser igual a 1 ou módulo de x tem que ser igual a menos 3. Bom, para a primeira, de módulo de x igual a 1, o que vai acontecer? Nós vamos ter que o x vale 1 ou o x vale menos 1, usando a propriedade 1, viu, pessoal? Lembrando disso. Bom, de módulo de x igual a menos 3, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que aqui não tem solução. Por quê? Porque módulo de x igual a um número negativo, o resultado sempre vai dar solução vazia. Logo, a minha equação módulo de x² mais 2 módulo de x menos 3 tem qual solução? 1 e menos 1. Exemplo 7. Esse exemplo 7 é o módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1. Observe que nós temos uma diferença dos outros problemas. Qual que é a diferença? Nos outros, depois do igual sempre era um número real. Agora a gente já tem o quê? Agora a gente já tem incógnita no segundo membro. O que nós vamos ter que fazer? O que muda com isso, professor? Que muda que a gente vai ter uma condição para que essa equação tenha solução. Ok? Por quê?
Porque dependendo do valor de x que a gente substituir aqui, o 2x menos 1 pode ser positivo ou negativo. Então a gente tem que ver os casos em que o 2x menos 1 é positivo para que a gente tenha solução. Então vamos lá. Então 2x menos 1 ele só é maior ou igual a 0 se o 2x for maior ou igual a 1, se o x for maior ou igual a meio. Ou seja, pessoal, essa equação modular ela só vai ter solução se o x for maior ou igual a meio, ok? Então qualquer solução que a gente chegar que seja abaixo de meio, tá? Não vai ter solução, ok? Vai ser uma que a gente chama de solução falsa. Então vamos lá. Como aqui é módulo de x igual a 1a, nós vamos de novo utilizar o quê? Nós vamos utilizar a nossa propriedade 1. Então vamos lá. Módulo de x mais 1 vai ser igual a 2x menos 1 se o x mais 1 for 2x menos 1 ou se o x mais 1 for menos o 2x menos 1. Então da primeira equação aqui, ó, passando 1 para o segundo membro, aqui eu fiz de um pouquinho diferente. Vamos passar o menos 1 para o primeiro membro e o x para o segundo membro. Então vai ficar 2x menos x e 1 mais 1. E aqui vou distribuir o negativo. Então vai ficar menos 2x mais 1. 2x menos x dá x. 1 mais 1 dá 2. Então nós temos que a solução é 2. Daqui, passando 2x para o primeiro membro e o 1 para o segundo membro, nós vamos ter 2x mais x dá 3x e 1 menos 1 que dá 0. Então 3x vai ser igual a 0. Resolvendo 3x igual a 0, nós temos que o x vale 0. Então nós temos que o x vale 2 ou o x vale 0. Bom, mas não podemos esquecer da nossa solução inicial, ok? Como não podemos esquecer da nossa solução inicial, o que nós temos que fazer? Olhar lá o caso em que o x tem que ser maior do que meio. Então observa, ó, x igual a 2, ele é maior do que meio, e o x igual a 0, ele é menor do que meio. Se ele é menor do que meio, quer dizer que o x igual a 0 é uma solução falsa. Logo, a nossa solução é só 2. Professor, mas nós chegamos que o x igual a 0 é uma solução. Só que observa o que vai acontecer se a gente substituir lá na equação. Vai ficar 0 mais 1 vai dar 1. Módulo de 1 dá 1. Se eu substituir aqui, ó, 2 vezes 0 dá 0. Menos 1 dá menos 1. Ou seja, nós vamos chegar na igualdade 1 igual a menos 1. E isso matematicamente é uma sentença falsa. Então, por isso que essa equação não aceita o quê? O 0 como solução. Agora observe o 2. Ó, o 2 vai dar certo. 2 mais 1 dá 3. Módulo de 3, 3. 2 vezes 2 dá 4. Menos 1 dá 3. Então, 3 é igual a 3. Ok? Entenderam essa diferença? Bom, o exemplo 8, é o exercício mais difícil desses exemplos que a gente colocou. Por quê? Por que ele é o mais difícil, professor? Porque ele tem uma particularidade. Ele tem a soma de dois módulos. Observem o quê? Que pelo fato de eu ter a soma dos dois módulos, a gente não tem propriedade de soma naquelas duas propriedades que a gente colocou. E outro detalhe, a gente não consegue fazer a mudança de variável porque esse módulo não é igual a esse. E aí, como que a gente vai proceder? Aqui, pessoal, a gente não vai ter jeito. A gente vai ter que trabalhar com o estudo de sinal, tá bom? De cada uma delas. A gente vai ter que trabalhar com a definição de módulo. Ou seja, a gente vai ter que ver quando que esse módulo vai sair x mais 1 e quando esse módulo vai sair menos o x mais 1. Vamos ter que ver quando esse módulo sai o x menos 2 e quando esse módulo sai menos o x menos 2. Ok? Então vamos lá, vamos fazer esse estudo de sinal. Quando que o x mais 1 vai ser maior ou igual a 0? O x mais 1 é maior ou igual a 0 quando o x é maior ou igual a menos 1. E quando o x mais 1 é menor do que 0? Quando o x for menor que menos 1. Ou seja, o que está querendo dizer isso? Está querendo dizer que o módulo de x mais 1 vai ser o próprio x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. E o módulo de x mais 1 vai ser menos
o x mais 1 quando o x for menor que menos 1. Por que está acontecendo isso? Porque lembra lá na nossa definição? Na nossa definição falava o quê? Se o módulo de... Quando que o módulo de A vai ser A? Quando o A for maior do que 0. E quando que o módulo de A vai ser menos A? Quando o A for menor do que 0. Então, observe, ó. Eu estou afirmando que o meu x mais 1 é maior ou igual a 0. Então, se ele é maior ou igual a 0, quer dizer, o que está dentro do meu módulo é positivo. Se ele é positivo, dá o próprio resultado. Se ele for negativo, quer dizer que vai sair menos ele. E a gente viu o quê? Que o x mais 1 ele é positivo ou igual a 0 quando o x é maior ou igual a menos 1. Então, por isso que aqui a condição é x maior ou igual a menos 1. E quando que ele vai ser negativo? Ele vai ser negativo quando x for menor que menos 1. Então, quando x é menor que menos 1, o módulo desse daqui vai ser menos ele. Bom, analogamente, o que vai acontecer com o x menos 2? Quando que o x menos 2 é maior ou igual a 0? Quando o x for maior ou igual a 2. E quando que ele é negativo, pessoal? Quando o x for menor do que 2. Bom, então como fica o módulo de x menos 2? O módulo de x menos 2 vai ficar o próprio x menos 2 quando o x for maior ou igual a 2. E quando que vai ser menos ele? Quando o x for menor do que 2. Bom, agora, conhecido como fica o módulo de x mais 1 e o módulo de x menos 2, o que vai acontecer? Nós vamos chegar nesse seguinte esquema, pessoal. Calma aí, professor. Que esquema louco é esse? Calma, vou te explicar. Ó, observem aqui, o que está representando aqui? A gente viu lá que quando x é menor do que menos 1, o que acontece? O módulo de x menos 1 vai ser menos ele. Então, isso que eu estou representando aqui, ó. X menor que menos 1, vai sair o módulo como sendo menos o x mais 1. Agora, se for maior ou igual a menos 1, o meu módulo de x mais 1 vai ser o quê? Vai ser o próprio x mais 1. Então, aqui vai ser x mais 1 e aqui vai ser x mais 1. Agora, o que acontece com o módulo de x menos 2? Quando está antes do 2, ou seja, quando ele é menor do que 2, o que acontece? Sai menos o x menos 2. Então, nós temos aqui, ó, menos o x menos 2, que ele está antes do 2. E aqui também, menos o x menos 2, porque está antes do 2. E quando ele é maior ou igual a 2, vai acontecer o quê? Ele vai ficar o próprio x menos 2. Então, por isso que aqui está x menos 2. Bom, professor, tudo bem. Isso daí você reescreveu utilizando intervalo. E agora? O que é representar essa terceira linha? Essa terceira linha, pessoal, eu estou fazendo exatamente a soma da minha equação. Lembra que era módulo de x mais 1 mais o módulo de x menos 2? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou agora fazendo a soma resultante em cada um dos intervalos. Então vamos ver, ó. Antes do menos 1. Antes do menos 1, eu tenho menos x mais 1 e menos x menos 2. Então, quando eu somo os dois módulos, vai dar esse resultado aqui. Vai ficar menos o x menos 1 menos o x menos 2. Agora, entre o menos 1 e o 2, eu fazendo essa soma vai dar o x mais 1 e menos o x menos 2. E a hora que eu estou para frente do 2, vai dar o x mais 1 e o x menos 2. Tá bom, professor? Isso daí está nos intervalos. E se for no próprio número? No próprio número, o que você vai ter que utilizar? Lembra que a gente viu que quando é maior ou igual a menos 1, dá o x mais 1? Então, quando é no 1, dá o x mais 1. E aqui a gente viu que era quando era maior ou igual a 2. Então, no menos 1, você vai usar o x mais 1 e o menos x menos 2. E quando for 2, você vai usar o quê? O x mais 1 e o x mais menos 2. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos resolver agora nossa equação. Se o módulo de x mais 1, quero resolver essa equação, lembra? Módulo de x mais 1 mais o módulo de x menos 2 igual a 5. Vamos lá. Então, se o x, ó, vou considerar sempre menor que menos 1, porque lembra, quando chega no igual a gente muda. Então, vamos lá, quando é menor que menos 1,
vai ficar menos o x mais 1 menos o x menos 2, igual a 5. Bom, então vai ficar menos x menos 1, e aqui menos x mais 2 igual a 5, ok? Bom, menos x dá menos 2x. Aqui, menos 1 com 2 dá mais 1. Passando para o segundo membro, vai ficar 5 menos 1, vai ficar 4. Então, eu tenho menos 2x igual a 4. Bom, então x vai ser igual a 4 dividido por menos 2, então x vale menos 2. Ó, observe que esse resultado, ele está dentro desse intervalo. Então, esse daqui é uma resposta válida, ok? Bom, agora, vou utilizar entre menos 1 e 2. Observe que o menos 1 agora faz parte da conta. Por que você vai usar assim, professor? Porque, ó, a partir do menos 1, eu já posso sempre usar quem? No caso do módulo de x mais 1, o x mais 1. E lá no 2, eu vou usar só aberto. Porque até o 2, o que acontece? Até o 2, eu tenho ainda o menos o x menos 2. Ok? Entenderam? Então, vamos até de menos 1 até 2. Bom, então a minha equação vai ficar x mais 1 positivo e o menos x menos 2. Então, vai ficar dessa forma. Tirando o parênteses, vai ficar x mais 1 menos x mais 2. X com menos x dá 0. 1 mais 2 é 3. Ou seja, chegamos em 3 igual a 5. Uai, isso é uma coisa bem feia, professor. Isso é uma sentença falsa, professor. Se isso é uma sentença falsa, o que está representando? Está representando que nesse intervalo não temos solução. Ou seja, quer dizer que nesse intervalo de menos 1 a 2 não vai ter nenhum número x que essa equação vai ser verdadeira. Bom, agora vamos para o último. O último intervalo é quando x é maior ou igual a 2. Então vamos lá, x maior ou igual a 2, lembra? Aí a gente volta para esse pedaço, maior ou igual a 2, quer dizer que tanto esse como esse vai estar utilizando o x mais 1 e o x menos 2. Então fazendo essas contas, x mais 1, x menos 2 igual a 5. 2x, aqui dá menos 1, passou para o segundo membro, vai mais 1. Então vamos ter o quê? Vamos ter... Não, aqui dá menos 1, passou para o outro lado, vai mais 1. Então teríamos... Ah, não, pera aí, pessoal. Vai ficar 2x menos 1 igual a 5. Então vamos ter 2x igual a 6. Então 2x igual a 6, então x vale 3. Mais uma vez, observem que esse 3 está nesse intervalo aqui. Se ele está nesse intervalo, quer dizer que ele é uma sentença verdadeira. Então, se ele é uma sentença verdadeira, qual vai ser a nossa solução? Menos 2 e 3. Então, menos 2 da primeira parte e 3 da segunda. Vamos conferir? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 1 dá menos 1. Módulo de menos 1, 1. Menos 2 dá menos 4. Módulo de menos 4, 4. 1 mais 4, 5. Opa, deu certo. Substitui o 3. 3 mais 1 dá 4. Módulo de 4 dá 1. E 3 menos 2 dá 1. Opa, 3 mais 1, 4. Com o módulo de 4 dá 4. 3 menos 2 dá 1. Módulo de 1, 4 mais 1, 5. Então, realmente está verdadeira. Bom, e o nosso último exemplo? Módulo de x menos 5 é igual a menos 2x mais 7. Vamos lá, essa daqui já é a propriedade B. Lembra, quando eu tenho um módulo igual a outro, basta eu falar que o x menos 5 é igual a menos 2x mais 7, ou o x menos 5 é igual a menos o menos 2x mais 7. Então aqui, trazendo para o primeiro membro o menos 2x, vai ficar 2x mais x, e o menos 5 para o segundo membro, 5 mais 7. Aqui, vou tirar esse menos, tirar o parênteses, então vai ficar 2x menos 7. Vamos lá então, resolvendo essa. 3x igual a 12. E aqui vai ficar o x passando para o segundo membro e o menos 7 para o primeiro. Então vai ficar 7 menos 5 e 2x menos x, ok? 3x igual a 12, x igual a 4. Aqui vai dar x e aqui vai dar 2, então x igual a 2. Então a nossa solução é 2 e 4. E aí, pessoal? Gostaram? E aí, o que acharam da equação modular? Acharam muito difícil? Bom, espero que tenham gostado. Um abraço e quero fechar nossa primeira aula com uma
dica para você. A matemática ela não é complicada. O que atrapalha ela é a falta de entendimento, tá? A falta de entendimento que a complica. Abraços e até a nossa próxima aula. Abração!